Gostaria de lhe convidar a abrir no Evangelho de João, capítulo 1, de 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 1, de 19 a 23. Pedindo a ajuda dos irmãos para essa leitura. Vamos juntos? Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de ministrar a tua palavra e pelo privilégio de nos congregarmos nesta noite, como nesta manhã, Senhor. Tantas pessoas que se expuseram à palavra, aos louvores, à adoração, e foram tocadas, e foram curadas, e foram abençoadas. Manifesta a tua graça nessa noite. Reconhecemos a nossa total limitação humana, mas sabemos que contamos com a graça, com teu Espírito, com teu favor, e é nessa base que oramos, confiando que nossos olhos serão abertos. Oramos pela nação de Israel, Senhor, abençoando o teu povo, abençoando, ó Deus, a casa de Israel, para que haja paz nos muros de Jerusalém, para que o teu propósito se cumpra, a fim de que o Messias venha e reine sobre todo o mundo a partir de Jerusalém. Abençoa a nossa nação brasileira, nosso presidente Jair Bolsonaro, ministros, enfim, todos aqueles que estão imbuídos de uma missão no governo da nossa nação. E a nós como igreja, concede a revelação da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo um tempo novo em nossa igreja, em nosso ministério. Muitos irmãos estiveram aqui no domingo passado, onde o apóstolo Valnice veio de uma maneira tão generosa e tão graciosa. Foi um culto muito especial, um culto de liberação e um culto para abençoar a igreja nessa nova fase, agora com uma nova identidade. É muito bom termos a bênção dos nossos pais espirituais, né? Sempre bom que a gente case, mas com a bênção do pai e da mãe, que a gente comece um novo nível, um novo tempo, mas liberados e na bênção do Senhor, e assim tem sido em nossa igreja. Pois bem, mas Deus nos dirigiu então para uma nova fase e um novo tempo. Mas qual a identidade dessa igreja? Qual o nome do filho que a gente vai dar? Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas todos os nossos filhos foram assim, todos os nossos filhos, né? Foram 3 só. Podia ter sido 5 mais, mas foram 3. Mas sempre buscando um nome, sempre buscando uma identidade, porque escolher nome só pela beleza não significa muita coisa. Nós temos que buscar de Deus um nome que carregue uma identidade. E assim fizemos em relação a esse novo tempo. Qual o nome da igreja? Estávamos num tempo de oração, do dia 1º ao dia 21 de abril, num período de Páscoa. Queríamos que esse período culminasse realmente na Páscoa. Então começamos no dia 1º e fomos até o dia 21. Nas minhas orações pessoais, às 5 horas da manhã, e depois nos encontrando com os irmãos às 6:30 da manhã, durante os 21 dias de oração. E buscando ao Senhor, no 9º dia, tivemos uma experiência à noite, e não tenho dúvida de que foi em resposta a um clamor da igreja, buscando uma identidade para essa nova fase. E no dia 9 de abril, na madrugada, nós vimos esse discurso bíblico, não sei se dormindo ou acordado, mas passava na mente como num filme, alguém contando a história de João Batista. João Batista é o primo de Jesus, e João Batista é o precursor de Jesus. Ele veio 6 meses antes para preparar o caminho do Senhor, porque Jesus viria logo na sequência, mas ele precisaria encontrar corações maleáveis, trabalhados, e João veio antes anunciando
preparando o caminho do Senhor, e esse discurso me vinha durante toda aquela noite. Toda essa passagem bíblica, que depois abrimos e confirmamos que era exatamente assim. E naquele momento as perguntas: quem você é, João Batista? Você é o profeta? Você é Elias? E ele disse: não. Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Como você se autodefine? Diga, para que a gente possa dar uma resposta a quem nos enviou. E ele disse: eu sou a voz. Pegou uma palavra de Isaías 40 e se definiu como: eu sou a voz que clama no deserto. Ele poderia ser reconhecido como profeta, porque de todos os profetas ele foi o maior. Ele poderia ser reconhecido como Elias que havia de vir, porque de fato ele veio no espírito de Elias para fazer uma grande revolução espiritual. No entanto, a maneira como ele se via não era nem de uma forma nem de outra. Ele se via apenas como uma voz que clama, a fim de que no deserto preparem um caminho do Senhor. Isso transcorrendo durante aquela noite, como eu disse, não sabendo se estava acordado ou dormindo, mas a passagem bíblica, exatamente conforme lida aqui. Terminando essa exposição, eu comecei a ver o nosso dia a dia, e eu comecei a ver as pessoas. E as pessoas se identificando com João, enquanto João lá no deserto dizia: eu sou a voz. Então eu via cada pessoa, dependendo da sua área de atuação, do lugar onde está, cada um dizendo: eu sou a voz. Eu sou a voz na economia, eu sou a voz na cultura, eu sou a voz na política, eu sou a voz na medicina, eu sou a voz no comércio, eu sou a voz nas escolas, eu sou a voz nas favelas, eu sou a voz nos condomínios, eu sou a voz nas famílias, eu sou a voz na Europa, eu sou a voz na África, eu sou a voz na Oceania. Pessoas de todo tipo, como num quadrinho pequeno, sorrindo e dizendo: eu sou a voz. Voz aonde? Onde ele foi plantado. E algo que me chamou a atenção é que essas pessoas poderiam até ter algum ofício, como apóstolo, pastores, profetas, mas naquele momento não era nenhum desses ofícios que estava em evidência. Porque cada um, assim como João Batista não se via como outra coisa a não ser como uma voz, cada uma dessas pessoas, conquanto tivessem suas profissões ou seus ofícios eclesiásticos, mas eles se viam apenas uma voz no lugar onde eles foram plantados. E essa visão trouxe uma liberdade muito grande, porque às vezes nós nos sentimos meio como que com barreiras para alcançar determinados níveis, mas quando nós somos uma voz no lugar onde nós estamos, não há barreira, não há impedimento. Você no comércio, você na escola, você na favela, você na empresa, você na indústria, é uma voz. Não uma voz, como uma voz no meio de muitas vozes. Você é a voz do Evangelho, a voz do reino de Deus no lugar onde você foi plantado. Então eu queria que você dissesse para o seu vizinho: você é a voz no lugar onde você foi plantado. Em nome de Jesus. Que maravilha! E então, quando terminou esses dois momentos, o momento bíblico e o momento das figuras, das pessoas dizendo: eu sou a voz em cada uma das regiões. Por volta das 3 horas da manhã, me levantei, fiz uma consulta na internet, estava meio que pilhado, meio assim despertado, porque toda aquela visão trazia muito fogo, trazia muita identificação e muita alegria de ver o momento em que nós estamos vivendo. Procurei na internet apenas nome, comparado e tal, mas quando terminou essa visão, a palavra voz, ela se sobrepujou à visão. Quando terminou a parte bíblica, a palavra voz, e aí entraram os personagens dizendo: eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz. E entendemos então naquela noite, e depois de consultar o Daniel, a Aline, a minha família, compartilhando o sonho, nós entendemos que um único nome, voz, com duas finalidades. Primeiro, foco na identidade. E segundo lugar, simplicidade. Por isso o nome da igreja, a partir desse momento, é Igreja Voz. A igreja que não é melhor
do que nenhuma outra igreja e não é pior do que nenhuma outra igreja. Ela apenas tem uma vocação, ela tem apenas um chamado e temos uma identidade. E a gente se alegra pelo fato de termos compreendido uma direção. Pastor, estamos firmando uma igreja com base num sonho? Não. Mas um dia o apóstolo Paulo estava num lugar e à noite ele teve um sonho de alguém da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E então Paulo, quando acordou, ele entendeu por meio daquele sonho que o Espírito Santo estava dando uma direção. Portanto, o sonho não é o fundamento. O sonho é uma indicação. O sonho aponta uma direção, desperta o Espírito acerca do caminho que nós devemos trilhar. Mas a fundamentação da igreja não é um sonho. A fundamentação da igreja precisa ser baseada em valores. Porque Paulo, quando recebeu a direção, vá para a Macedônia, aí sim ele entendeu, é para lá que eu tenho que ir. E aí, em chegando lá, ele encontrou um território, um terreno e corações preparados, e ali ele trabalhou em cima de valores. E o sentimento que eu tenho hoje é um misto de sentimento. Eu aplaudo também como vocês aplaudem o nome da igreja, que eu achei também bem legal e bem interessante para esse momento, e me sinto muito feliz de fazer parte dessa hora. Por outro lado, eu me sinto como João, lá no Apocalipse, quando ele estava diante daquele anjo grande, cujo perna estava no mar e outra perna estava na terra, e ele tinha um livro na mão. E a voz que veio do céu falou a João o seguinte: vai lá no anjo e pede para ele o livro, toma aquele livro que está na mão do anjo. E ele foi e pediu para o anjo o livro, e o anjo deu o livro para ele e disse: coma esse livro. Foi a ordem do anjo: coma esse livro. E então João, obedecendo, comeu o livro, e o anjo disse: na sua boca ele vai ser doce como mel, mas no seu ventre ele será amargo como fel. E dito e feito, ele comeu do livro, e que gostoso, que sabor maravilhoso. Ô igreja voz, como é gostoso o nome, a identidade. Mas quando você come o livro, ele é doce na boca, mas ele é amargo no ventre. E eu confesso aos irmãos que a partir do momento em que nós começamos a trabalhar em cima de tudo isso, é doce na boca, mas é amargo no ventre. E por que é amargo no ventre? João entendeu depois. Na sequência dessa passagem, Deus lhe confirmou o seguinte: olha, é doce na boca, mas ele é amargo no fel, e importa que você fale a reis, e importa que você fale a nações, e importa que você fale ao povo, a muita gente. O que isso implica? Que ao levar essa mensagem que é doce na boca, mas é amarga no ventre, você vai ter espinhos, você vai ter oposição, você vai ter adversidades, você vai ter uma luta, você vai ter um desafio, porque ser voz, no meio de uma geração corrompida, como é a geração em que nós vivemos, essa missão, ela é doce na boca, mas ela é extremamente desafiadora no nosso ventre, quando geramos. Então as madrugadas de que eu sempre compartilho, madrugadas de oração, orando pelas famílias, pela igreja como um todo, e que a gente começa a compreender a realidade espiritual de uma cidade, a realidade espiritual de uma nação, e a gente vai suspirando e gemendo por ver filhos em rebeldia contra seus pais, vendo pais totalmente descompromissados em relação a seus filhos, quando vemos situações de jovens se enveredando por caminhos tão perigosos, e situações e mais situações tão espinhosas, me pergunto: Senhor, como ser uma voz numa geração, como ser uma voz com uma geração que é testa de ferro, como ser uma voz numa geração dividida, numa geração preocupada com dinheiro, numa geração avarenta, numa geração muitas vezes marcada pela promiscuidade, onde aos domingos nós estamos aqui aplaudindo e cantando, mas durante a semana estamos nos motéis da vida e achamos que está tudo bem. Como ser uma voz no meio de uma geração que vai se degradando,
Como ser uma voz no meio de uma geração que não aceita o contraditório, que não aceita que alguém diga, você está no caminho errado, você precisa rever, você precisa retomar o caminho. Como ser uma voz? É nessa hora, é nesse contexto, e é com essa visão que a gente vai percebendo que a visão, ela é empolgante. E ela é agradável à boca. Quando você recebe, quando você começa a comer, mas quando ela desce ao ventre e começa a fazer parte da sua experiência, das suas orações, dos seus gemidos, dos seus desafios, então passa a ser um desafio, parece que maior do que a nossa capacidade de resistir. Amém, queridos? Mas nós estamos bem. Com ventre amargo, mas Deus capacita os escolhidos. E se Deus te escolheu para fazer parte deste momento, Ele vai te capacitar. E você vai enfrentar as situações que estão no contexto da sua vida e que vão começar a ser mudadas a partir do momento que você toma uma decisão. Eu terei uma decisão de ser uma voz no meio de um mundo desafinado, de um mundo que ainda não discerniu o diapasão divino, do Lá maior, estando o mundo inteiro num outro tom. Mas você vai afinar as suas cordas vocais, o seu entendimento, o seu discernimento, vai ajustar o que a palavra de Deus diz, nós ajustaremos juntos, e então seremos afinados na voz, aceitando as pessoas ou não, compreendendo as pessoas ou não, mas não deixando de falar. Fale e não te cales, ainda que te rejeitem, ainda que você sofra espinhos, ainda que você não seja compreendido, mas fala e não te cales. E é com base nessa visão, e é com base nesse início, nessa palavra, em que nós fazemos a pergunta, qual é o compromisso dessa voz? Essa voz está comprometida com o quê? Como eu disse, é gostoso a boca, mas é amargo no ventre. Qual é o compromisso dessa voz? Como ser essa voz neste tempo? Eu quero lhe convidar a abrir um outro texto bíblico, Mateus 3, de 1 a 12. Eu farei a leitura aqui, para ficar mais rápido. Mateus 3, de 1 a 12. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse é o ministério de João Batista, numa outra passagem bíblica. E aqui nós vamos encontrar que essa voz, e assim entendemos porque que ela é doce ao paladar, mas ela é amarga ao ventre, porque ela precisa
ser uma voz cortante e penetrante e que vai ao encontro desses elementos que falaremos nesta noite. Em primeiro lugar, ela fala aos lugares altos. Ela fala, essa voz tem um compromisso de falar aos lugares altos. A figura é a seguinte: quando um rei tinha que sair do seu lugar e alcançar uma outra cidade, um outro território, muitas vezes ele tinha que passar por um deserto. Mas o deserto que nós estamos falando não é um deserto plano, de areia apenas, ou de terra apenas. Não, é o deserto lá da Palestina, é o deserto lá de Israel, marcado por montes, por pedras, por lugares escarpados, de difícil acesso e de abismos, e de vales profundos. Então, quando o rei tinha uma missão de chegar no outro lado, ele mandava então um emissário adiante dele. Era um arauto adiante dele. E esse arauto conclamava o povo a preparar estradas, porque o rei havia de passar. E nesse trabalhar de estradas, ele tinha que lidar com os lugares altos e tinha que lidar com os lugares baixos. E o que era alto tinha que descer, e o que era baixo tinha que subir. Diga, o que era alto tinha que descer, e o que era baixo tinha que subir, para se fazer uma estrada. Lugar alto, quando o Senhor está usando a boca de João Batista para dizer, vá e anuncie, não é você que vai preparar o caminho, anuncia, porque o povo precisa preparar o caminho. Mas na lida de preparar o caminho, tinha de lidar com os lugares altos. Lugares altos representam o orgulho humano, a altivez humana, a soberba humana, a autossuficiência humana, a causa da queda de Satanás. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o diabo, antes de ser diabo, Satanás, antes de ser Satanás, era um querubim ungido. Mas achou-se orgulho no seu coração, e ele quis ser para além daquilo que ele havia sido projetado por Deus para ser. E nesse orgulho, e nessa soberba, e nessa altivez, ele caiu. Mas a semente do pecado contaminou a cada um, de tal maneira que homens e mulheres e jovens e crianças têm um mal que precisa ser trabalhado pela palavra todos os dias, e esse mal se chama orgulho. É esse orgulho que destrói casamentos, é esse orgulho que faz com que a mulher diga para o marido, marido, você está errado, e ele bate nela. Ela chega para ele e diz, você é orgulhoso, e ele agride dizendo, eu não sou orgulhoso. Sua violência, sua agressividade, suas palavras não lhe permitem ver o orgulho, lugares altos, situações que estão lá dentro, enraizadas, profundamente enraizadas, e que fazem com que ele seja dono do seu nariz. Falamos de uma geração rebelde, jovens rebeldes, uma juventude que já não ouve mais pai e mãe, acha que sabe, e então empreende um caminho de autossuficiência, sem saber que lá dentro estão sendo dominados pelo orgulho. Mas o rei está dizendo, vá alto, anuncia, e os lugares altos precisam ser abatidos. É por isso que nós vemos muitas vezes situações chegando, batendo a porta das nossas casas. Mas o que é isso? Estranhamos, mas é a ação de Deus. Para quê? Abater os lugares altos, abater o orgulho. E aí você se vê nesse contexto. Eu quero ser uma voz no meio desse orgulho todo. Mas a primeira montanha que você precisa remover é a sua montanha. A primeira morte que precisa acontecer é a sua. O primeiro lugar alto, quase que intransponível, ele está muito mais perto de nós mesmos do que dos outros. E na hora em que a gente vai então aceitando e entendendo e deixando essa palavra nos moer e nos triturar e nos abençoar, então vamos ficando humildes, mansos, quebrantados,
Vamos saber esperar, passar o furacão, em resignação, em obediência. Senhor, humilha, Senhor, abate tudo que é altivez na minha vida e que eu não entendo e que começa a espernear. Deus, abate, 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 porque não há como o Senhor passar por lugares altos. Prepara uma estrada, lugar alto tem que ser abatido. Às vezes Deus me abate com desemprego. Às vezes Deus me abate com uma crise financeira. Às vezes Deus me abate com a crítica de alguém, com a perseguição de alguém. Não importa de que lado, ou meio, ou a forma. O que importa é que Deus me vê em minha soberba, em minha autossuficiência. E Ele vai podando, e Ele vai passando a sua espada para que um caminho lhe seja preparado. Então a voz está comprometida com os lugares altos. Fala aos lugares altos, a começar na sua vida. Mas fala também aos lugares baixos. Fala aos precipícios. Porque tem muita gente opressora que está em cima. E os precipícios existem justamente porque os opressores estão em cima. Mas começa a falar aos precipícios, começa a falar aos lugares baixos. Gente que está humilhada e marginalizada na sociedade. Começa a falar para aqueles que estão decaídos, para aqueles que estão culpados, para aqueles que estão se sentindo destruídos, porque fracassaram na família, fracassaram moralmente. Ontem tive uma experiência com uma pessoa que não é daqui, ele estava comigo, e ele dizendo: pastor, eu estou numa nova realidade da minha vida, a minha esposa foi embora, e eu fiquei num vazio enorme. Não fosse a oração do meu pai e da minha mãe, eu teria me enveredado por um caminho altamente destruidor. Mas as orações do meu pai e da minha mãe me ajudaram. E eu perdi a minha esposa, mas eu não perdi a dignidade. Eu estava destroçado por dentro. Estou começando agora nesse emprego. E as coisas vão crescer para mim, eu sei disso. Mas eu estava moído. O que é isso, gente? São os precipícios que precisam começar a subir. E que precisam começar a ouvir a voz da igreja. E eu fico me perguntando, todos nós sabemos que nós temos muitos buracos na cidade, mas a gente só sabe dos buracos porque os buracos estão no nosso caminho. Estão no caminho do nosso emprego, do nosso trabalho, dos nossos amigos, da nossa família. Porque do contrário, nós não saberíamos dos buracos que estão à nossa frente. Mas eu quero dizer que existem buracos sociais muito mais profundos. E que nós não sabemos porque essas pessoas não estão no nosso caminho. E não estão porque nós não nos importamos com ela. Então quando eu digo que a palavra é doce à boca, mas ela é amarga ao ventre, é porque Deus nos sacode em nosso tempo de oração e nos pergunta: você sabe da realidade da cidade? Não sabe porque você não se importa. Você só se importa com o buraco da rua porque ele está atrapalhando o seu caminho. Mas você não sabe o buraco que há nas famílias, você não sabe o buraco social, você não sabe o buraco que há no coração dos idosos, nem das crianças abandonadas, nem das pessoas que estão doentes e largadas nos hospitais. Você não sabe. Então é bonito a gente chegar aqui e dizer: olha, o nome da minha igreja é Igreja Voz. Mas a Igreja Voz, ela precisa ter um compromisso, em primeiro lugar, com os lugares altos, porque é possível que esse abatimento dos vales e dos precipícios é porque tem muita gente soberba, ganhando dinheiro ilicitamente e oprimindo a sociedade. Mas vá aos lugares mais profundos de abandono, de desespero, de sofrimento. Vá conhecer o caso, vai conhecer as realidades e começa a ser uma voz para trazer essas pessoas do buraco onde elas estão a um patamar de dignidade, a um patamar de nivelamento. Seja uma voz. Quando João Batista está pregando, ele está dizendo exatamente isso: preparem o caminho no deserto. E por que no deserto? Porque não era para ser deserto.
Se a gente tivesse ouvido o Evangelho desde o Jardim do Éden, não seria deserto, seria um jardim. Mas por que é um deserto? Porque o pecado vem, e é o pecado que estabelece esses desníveis sociais, e desníveis morais, e desníveis espirituais, e desgraça uma cidade. Então, quando eu digo que preciso ser uma voz, tanto para abater quanto para elevar, é porque o Espírito Santo de Deus quer, através de nossa vida, que a gente comece a perceber que o buraco ele é muito mais profundo do que os buracos que estão no nosso caminho. Falar aos montes ou lugares altos é ser uma voz para anunciar o orgulho humano que está na base da desgraça de muitas vidas e de uma sociedade inteira. Mas falar aos precipícios é falar à miséria humana, ao sofrimento humano, ao abandono humano, para elevá-los, para tirá-los do precipício onde eles se encontram. Ser uma voz é usar o nosso dinheiro, é usar o nosso recurso, é usar o nosso tempo, é usar o nosso dom, é usar a nossa habilidade para ser uma voz nos precipícios. E aí é que o ventre começa a ficar mais amargo ainda, porque a gente também tem que falar às víboras. Na hora que João está batizando e as pessoas vêm quebrantadas e chorando e confessando seus pecados, eis que de repente no meio dessa multidão chegam os religiosos, fariseus e saduceus, e João Batista olha e acha algo estranho. O que esse povo está fazendo aqui? Não que eles não necessitassem de arrependimento, necessitavam mais do que a multidão que estava vindo, mas o grande problema é que esses religiosos não vinham arrependidos. É que esses religiosos, eles vinham apenas para demonstrar à multidão: olha como eu sou espiritual, e olha como estou me arrependendo. Mas João, com um discernimento espiritual, percebia que aqueles homens estavam entrando secos na água e estavam saindo molhados, só isso. Mas não havia mudança de natureza. Quando ele os chama de raça de víboras, ele não os está ofendendo, não é uma agressividade verbal, é apenas uma constatação de uma natureza que não mudou. E é isso que deve fazer com que a igreja, nesse tempo, seja mais comprometida com essa voz. Por quê, queridos? Porque tem muito culto e pouca conversão. Tem muito congresso, mas mau testemunho numa dimensão muito maior. O que nós encontramos é uma sociedade que antigamente perguntava: você é crente? Ah, que bom, eu posso então vender para você porque você vai honrar o seu compromisso. Mas hoje, você é crente? Não sei. Porque eu tive problema com o meu funcionário que disse que era crente da igreja tal, porque eu tive problema de pagamento com tal pessoa que disse que era crente e não pagou, e porque eu tive compromisso aqui e ali e me arrependi. Então hoje eu não sei mais quem é a igreja. E o grande problema que nós encontramos aqui é que João Batista tinha que ter o dissabor, porque quando você tem um público que se arrepende, que maravilha, que dia maravilhoso. Gente, pregar a um povo que ouve e se arrepende, chora e abre o coração, que ministério glorioso. Mas o que torna o ministério espinhoso é você ter de lidar com pessoas que saem de igreja para igreja, de culto para culto, de pastor para pastor, de realidades religiosas para outras realidades religiosas, mas eles continuam tendo a mesma natureza empedernida, sem sentido, sem mudança, sem conversão, sem
transformação de um estágio para outro, não houve mudança. E é isso que é espinhoso para João, poder que, em meio ao arrependimento de uma grande multidão, olhar para um grupo e dizer, raça de víboras. Para Herodes, Jesus havia dito, vá e diga a essa raposa, que eu ainda prego hoje, amanhã, depois eu morro, mas eu ressuscito. Uns são víboras, outro é raposa. Quando eu fico pensando na raposa, lembro da história da raposa e o galinheiro. A raposa, quando consegue entrar no galinheiro, no dia seguinte é pena para tudo quanto é lado. Por quê? Porque ela está com a faca e o queijo na mão, porque sua natureza é ser raposa, é se aproveitar e é fazer estrago. Vá, diga àquela raposa, Herodes. Vá e diga a esses religiosos que eles são apenas religiosos, mas a natureza não muda. Pelo menos não mudou até agora. Então você quer ser voz? Eu quero ser voz? Em primeiro lugar, eu preciso me perguntar, Senhor, som do meu coração. Quero que a minha natureza, de fato, tenha mudado. Desejo de verdade ter uma experiência contigo que faça com que eu desça as águas, mas me levante uma outra pessoa. Que eu te ame mais, que eu deseje ser sincero, que eu deseje ser verdadeiro, que eu seja uma pessoa cuja natureza muda de víbora para ovelha, de víbora para cordeiro. Muda minha natureza, Senhor. Então a voz, ela precisa falar aos montes, orgulho humano. Falar aos precipícios, miséria humana. Falar às víboras, natureza humana. Converter-se a Jesus, nascer de novo, para que você possa passar a amar as coisas de Deus, e não amar as coisas do mundo, amar as coisas de Deus. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu não posso servir a dois senhores. Ou eu agrado a um e desagrado a esse, ou eu agrado a esse e desagrado ao outro. Não tem como eu viver uma vida religiosa no final de semana e viver outra coisa totalmente diferente. Então estamos dizendo natureza. Mudança de natureza. Em quarto lugar, essa voz precisa falar aos caminhos alternativos. João, quando está diante desses religiosos, e que ele os chama de raça de víboras, ele olha para eles e diz o seguinte: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, quem mostrou para vocês que existe um outro caminho que não seja o arrependimento? Quem mostrou para vocês um caminho de se achegar a Deus que não passe pelo arrependimento? Como ser pastor se não passar pelo arrependimento? Como ver os céus abertos na minha vida financeira se não passar pelo arrependimento? Como ver a minha família convertida se não passar pelo arrependimento? Ou seja, não existe caminho alternativo. Mas os fariseus e religiosos estavam inventando algum outro caminho. E João estava dizendo: quem vos ensinou esse caminho alternativo? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura sem passarem pelo único caminho que nos leva a Deus? Arrependimento. Sem o qual nada acontece. Então ser uma voz é ser uma voz que discerne. Não apenas na vida dos outros, mas na nossa própria vida. Quando queremos alguma coisa de Deus, mas por qualquer outro caminho que não seja o arrependimento. Ainda que esse caminho seja o próprio batismo. O batismo para esses fariseus e saduceus seria simplesmente entrar na água e sair da água, mas não representaria nada. Porque só significaria alguma coisa se fosse pelo arrependimento. Meu querido,
Você quer alguma coisa de Deus na sua vida espiritual, seja do começo até o fim da sua vida cristã, quero lhe apontar um único caminho: arrependimento. Arrependei-vos. Pastor, eu pensei que a mensagem do arrependimento era só para o começo da vida cristã. Vai lá para Apocalipse e leia Apocalipse 2 e 3, a carta às igrejas, e verifique que das 7, para a maior parte da igreja de Apocalipse, do final, que mostra o tempo final, a maior parte dessa igreja recebe uma única mensagem: arrependei-vos. Dei um chamado. Você é um candelabro, você tem uma vocação, mas você se desvia, você se envereda pelo seu caminho. Arrependa-se e volta ao primeiro amor. Arrependa-se da Jezabel, da sedutora. Arrependa-se do espírito de Balaão, cobiça, avareza. Ele está falando para a igreja. A mensagem do arrependimento, ela é a porta de entrada e ela é a porta de saída. Então hoje na minha vida, na altura do campeonato da minha vida, a mensagem mais importante para a minha vida é arrependimento. E para você é a mesma coisa. Você quer desatar nós da sua vida? A mensagem é uma só: arrependa-se. Você quer que seus olhos se abram acerca daquilo que você ainda não conseguiu ver? Arrependa-se. E talvez você chegue para Deus e fala: Senhor, eu não tenho do que me arrepender. Fica em oração um tempinho, que acho que uns 15 minutos, meia hora, já vai ser suficiente para seus olhos começarem a se abrir. E você vai perceber que tem do que se arrepender. E fica mais um pouquinho, que não somente você vai descobrir, que mais um pouquinho de oração, você vai estar quebrantado e aos prantos. E vai perceber que seu coração já não vai ser mais o mesmo. Você não será mais a mesma pessoa. E aí, querido, você pode se levantar do seu lugar de oração e ser uma voz. Porque essa voz, ela estará encharcada de uma experiência, de uma autoridade espiritual. Falar aos caminhos alternativos é reconhecer que na vida das pessoas ou na nossa própria vida, a gente quer alguma coisa com Deus, mas não quer passar pelo único caminho, que é o caminho do arrependimento. Mas é um engano. Em quinto lugar, quando João está lidando com esses fariseus e saduceus, eles estavam assim dizendo: não, mas o céu para mim está garantido porque eu sou filho de Abraão. O pai Abraão é a garantia da minha salvação. Eu sou judeu, sou da nação de Israel, pai Abraão. E estavam firmados em Abraão. E João, olhando para as pedras, de uma vez que ele estava à beira do rio Jordão para batizar, olhou para as pedras: olha, não se gloriem pelo fato de serem judeus ou filhos de Abraão, porque Deus pode, até dessas pedras, fazer que essas pedras se tornem filhos de Abraão. É uma linguagem figurada, até que de repente o evangelho alcança o mundo e atinge essa pedra aqui. E essa pedra aí que é você. Diga: você é a pedra viva do reino de Deus nos dias de hoje. Você é o filho de Abraão dos dias de hoje. O pastor Zé Luiz gosta de ir lá para aquele rio e pegar uma pedrinha. Pega a pedra, olha para ela, para lembrar da sua identidade. Pedra, para nos lembrar, antigamente você era uma pedra no caminho do outro. Antigamente você era uma pedra no sapato do outro. Mas agora você é uma pedra viva. Agora você é um lugar da habitação de Deus. Por isso que quando João disse: olha, não fica se gloriando na sua nacionalidade de ser judeu. Não, porque Deus pode até dessas pedras suscitar filhos e filhas de Abraão. Referindo-se a quem? Aos improváveis. Eu e você. Nós éramos improváveis. Nós éramos os gentios, não tínhamos aliança com Deus. Não éramos do povo judeu, improváveis.
Mas Deus nos alcançou. Mas eu quero que você, como vós, comece a olhar para as pedras. Sabe o que isso significa? Que você vai olhar para algumas pessoas e vai dizer o seguinte: não, mas essa pessoa aí não vai se converter. Olha que pedra é essa pessoa. Meu querido, os improváveis são as pedras deste mundo. E se você começar a ser vós, e não olhar para a dureza, não olhar pela condição de ser pedra, mas simplesmente ser vós, Deus vai levantar pedras vivas, vai derramar do Espírito dele, e vai fazer com que esses improváveis, com que essas pedras que hoje são pedras no caminho dos outros, mas elas hão de se converter, porque Deus é poderoso para trazê-las à luz e trazê-las à conversão. Então quem é vós, não fica olhando, Pedro não é pedra, ele é uma voz. E Deus vai se incumbir de transformar a identidade. Você conhece pessoas que são pedra? Não precisa dizer o nome não. Quantos aqui conhecem pessoas que são pedras, mas que Deus vai trazer a luz, vai derramar do seu Espírito, vai trazer vida? Seja uma voz para essas pedras. E se porventura seu coração ficou duro, ele vai amolecer com a palavra. Em penúltimo lugar, a esses religiosos, a esses conhecedores das Escrituras, mas que entravam secos e saíam molhados, apenas sem mudança de natureza, ele traz a penúltima ilustração: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Por que essa figura? Porque muita gente se via como árvores podadas. Se viam assim: eu sou uma boa árvore. O máximo que Deus talvez necessite fazer na minha vida é dar uma podadinha aqui, outra ali, trazer uma melhora para que eu possa ser um marido um pouco melhor, para que eu possa ser uma esposa um pouco mais gentil, porque na visão que essas pessoas têm, está tudo bem. Talvez elas achem que necessitam apenas de pequenas podas ou pequenas melhorias. Mas a visão espiritual de João era outra. Era como se ele mandasse uma mensagem para aquela nação: ô Israel, você é uma figueira, você é uma árvore, cujo tempo de poda já passou. Eis que o machado já está posto à raiz das árvores. Eu venho aqui há 3 anos e não vejo fruto de misericórdia, não vejo fruto de santidade, não vejo fruto de temor a Deus, não vejo fruto de generosidade, não vejo fruto de arrependimento. Ele disse: produzi frutos dignos de arrependimento. Mas eu não vejo. O tempo de poda já passou. Eis que o machado está posto à base, à raiz das árvores. Essa visão é dura. Para quem que é essa visão? Eu vi um vídeo, eu fiquei com muita dó do cachorrinho. Cachorrinho que começa a afugentar um jacaré. E a primeira vez dá certo. E ele vem pequenininho, começa a latir, bem pequeno. E o jacaré se assusta e vai para o rio. E o cachorrinho volta, todo se achando. Deu certo. Aí ele vai de novo, acho que acontece mais uma vez, o jacaré vai embora, mas da segunda ou da terceira vez, o jacaré fica esperto, abocanha o cachorro e o leva para a água, e acabou a história do cachorro. E a frase é: o fato de haver dado certo da primeira vez, não quer dizer que fazer a coisa errada vai dar certo sempre. Não é bem assim a frase. Na hora que eu vou falar, eu esqueço da frase. Mas é mais ou menos isso. Não é porque deu certo que a coisa errada vai funcionar. E o que eu quero dizer é exatamente isso. Sabe como é que as pessoas têm vivido hoje? Elas sabem que estão fazendo coisas erradas e faz a primeira vez. E depois de fazer, a consciência pesa. Porém, ele olha o contexto, ninguém viu,
não houve nenhuma consequência imediata, minha mulher não ficou sabendo, o patrão não ficou sabendo, então ele se acomoda. Ou seja, ele sabe que é errado, mas deu certo na primeira vez. E aí ele vai se endurecendo em relação àquela postura e continua a admitir e assimilar aquilo como sendo um estilo de vida. E ele faz a primeira, ninguém viu, a segunda deu certo, a terceira, tudo bem, Deus não pesou a mão, não fechou nenhuma porta, não perdeu o emprego. Até que quando você menos espera, o jacaré abre a boca, abocanha, leva para o rio. E acabou a história. O quadro que João Batista está tendo é de uma nação que achava que precisava apenas de uma poda. Vamos aparar aqui, aqui, aqui e aqui e aqui. Mas João está dizendo não. O corte não é em cima, já está na base, raiz. Raiz da vida. O que eu desejo com essa palavra? Marido, que você se arrependa em relação à sua esposa. E não estou falando de infidelidade conjugal. Estou falando não somente disso, mas estou falando de você se converter a ela. E ser para ela aquilo que você prometeu no dia em que você casou com ela. Estou falando de coisas de raiz, da base da nossa vida, e que a gente vai perdendo, como o cachorrinho, que vai fazendo a coisa errada e acha que vai sempre dar certo. Eis que o machado está posto à base, à raiz. E toda árvore que não dá fruto será cortada. É um chamado ao arrependimento. É um chamado a uma nova vida. Então, falar sobre o machado é trazer a consciência de que Deus ainda tem dado oportunidade para muita gente, para salvação, para mudança de natureza, para mudança em todas as áreas. Mas há uma última figura. Eis que vem alguém que é maior do que eu, Jesus, João Batista dizendo, Jesus, e eis que ele tem a pá. E ele vai limpar a sua eira. É a última ilustração, falar sobre a pá na eira. Quando o trigo é ceifado, isso conforme o modelo antigo, não agora. A AgriShow nos diz que hoje em dia é outra coisa, né? Aqueles caminhões, aqueles tratores, enfim, aquele maquinário lindo. Mas naquela época, o trigo era colhido com a foice. E aí vinham aqueles feixes grandes, vinha para a eira. E na eira, o boi passava por cima desses feixes, com alguns instrumentos de ferro, para triturar, para debulhar o trigo, porque a maior parte é palha, mas o grãozinho do trigo precisaria se separar da palha. Então o boi passava na eira, por cima, esmiuçando, esmigalhando, e depois desse processo concluído, vinha o agricultor com a pá, que era tipo um tridente, e vinha com essa pá e levantava o trigo, e jogava tudo para cima, e o vento fazia a separação da palha do trigo. O trigo caía no chão, mas a palha o vento levava. Quantos aqui querem ser uma voz na sociedade? Eis que Jesus te joga para cima. E nesse momento em que Ele faz isso comigo e com você, Ele mesmo sopra o vento das circunstâncias para afugentar da sua vida tudo que é palha, tudo que não é essência,
tudo que é prescindível, tudo aquilo que não importa, tudo que não é o mais importante, para que fique a essência. E se você nos últimos tempos tem percebido que o boi está passando por cima e está doendo, e que os ferros estão passando por cima e passa por cima do trigo, e vai ali o barulhinho da casca, da palha, para separar uma coisa ou outra. É um processo de Deus, e é um processo novo. Mas eis que Ele vem com a palha para jogar para cima, e aí faz com que o vento das circunstâncias batam com ímpeto sobre a sua vida, mas tem uma finalidade, é uma finalidade redentora, redimidora, é uma finalidade restauradora, separar o que é palha para que prevaleça o que é trigo. Na sua vida, em nome de Jesus, para que você possa ser trigo. O trigo é recolhido no celeiro, mas a palha é queimada no fogo inextinguível. Isso é do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Tivemos 2 cultos hoje, e Deus tem nos abençoado. Como hoje pela manhã, falei agora à noite, se os bois começarem a passar por aqui, será que todo mundo é trigo? Na hora que ele vem com a pá, eis que aquele que vem depois de mim é maior do que eu, e ele tem a pá na mão, a pá para jogar para o alto, e se então, nesse processo de debulha, ele nos joga para cima, quem descerá, quem cairá no chão como trigo, e quem será levado como palha? Hoje a sua natureza pode ser mudada. Hoje Deus convida você a assimilar essa mensagem que há de fazer com que você se identifique com esse ministério. Mas para ser uma voz, você não pode ser palha. A palha é levada pelo vento. Para ser voz, você precisa ser trigo. E se mesmo na condição de trigo, Deus tem te levantado algumas vezes e tem feito passar o vento, não se entristeça. É o processo de Deus, separando aquilo que não importa, para que fique somente aquilo que importa. Essa é a tratativa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E antes da ceia, eu quero orar com os irmãos, mas gostaria que viesse à frente somente as pessoas que estão enfermas, ou se você tem amigos ou familiares, pessoas que precisam de cura, então você vem aqui para representar essas pessoas. Mas nesse momento faremos uma oração específica para aqueles que estão doentes, ou para aqueles que estão enfermos, para aqueles que têm algo e que necessitam da parte de Deus, de um milagre. Vem aqui à frente, ou se você está representando alguém, vem aqui à frente, e depois nós teremos o nosso momento de ceia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos por este tempo aqui, Senhor. Que venha, Senhor, o Teu Espírito de restauração e Espírito de vida. Queria que a Noemi me ajudasse nesse tempo de oração. Pai bendito, venha com Teu fogo, venha com Teu fogo, agora queimando e purificando agora cada vida. Em nome de Jesus, Senhor. Venha trazer retidão, venha trazer santidade, e venha trazer cura, Senhor, cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, verdadeiramente Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Pai, o Teu Filho venceu a morte, o pecado, o inferno, venceu a Satanás, venceu o túmulo e venceu as nossas doenças.
Deus, nesta hora, Pai, nós nos apropriamos, Senhor. Em nome de Jesus. Nós nos apropriamos da cura, porque é vontade do Senhor que sejamos curados. É desejo do teu coração, Senhor. Oh Deus, muito obrigada, Pai, por esta mesa posta hoje aqui. Oh Deus amado, em nome de Jesus. Mesa, lugar de provisão, meu Deus, lugar de cura, lugar de reconciliação, lugar de restauração, Senhor. Cura, ó Deus, cura o físico, Pai. Contempla cada vida que está aqui, que em fé nos corações, ó Deus, crendo que o Senhor é galardoador, que o Senhor presenteia aquele que tem o buscado, Senhor. Por isso, Senhor, traz cura nesta noite sobre cada um aqui, Pai. Ó Deus, sobre aquele que está ouvindo pela internet, Senhor, toca agora, Pai. Toca o seu poder de vida e de cura agora, ó Deus. Senhor, toca o que está no hospital, Senhor. Toca o que está na UTI, Senhor. Toca o que está na enfermaria. Deus, toca, Pai, agora, Deus. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda enfermidade que tem assolado, todo espírito de enfermidade. Nós fazemos oposição agora a este espírito maligno, a enfermidade que já vem de tanto tempo, tantos anos, vidas que têm sofrido. Senhor, nós oramos agora, declaramos parte em retirada na autoridade do nome de Jesus. Nome precioso, nome precioso, nome poderoso. Em nome de Jesus, vem curar agora, Pai. Vem curar agora, ó Deus, o enfermo nos ossos. Meu Deus, o enfermo na alma, ó Deus, com a depressão, com a angústia, com a tristeza, com o desejo do suicídio. Todo espírito de desistência, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Toca o coração, Pai. Toca o coração, toca os pulmões, toca o fígado, toca os pâncreas. Ó Deus, toca a vesícula, Senhor. Toca a bexiga, Senhor. Toca, Senhor, toda a parte intestinal, ó Deus. O câncer no intestino, Senhor. Toda célula maligna que está oculta e escondida. Nós declaramos agora que elas morrerão, mas elas não aparecerão, Senhor. Elas morrerão. E na autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos agora toda sentença, todo decreto, diagnóstico de morte, e declaramos vida, vida, vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca agora, Pai. Toca agora, Senhor, o cérebro. Toca, Senhor, toda a parte neurológica, ó Deus. Ó Deus, chamamos vida, chamamos vida. Células que estão morrendo, nós declaramos vida, em nome de Jesus. Toca, Senhor, os ouvidos, ó Pai. Tanto para aquele que tem uma enfermidade no ouvido, mas também para aquele que tem dificuldade de ouvir. Senhor, em nome de Jesus, toca os olhos, Pai. Toca os olhos, meu Deus. Toca, Senhor, agora, Pai. Venha sobre o teu povo nesta noite, Senhor. Revela-te, ó Deus, como Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu sou o Deus que te cura. O Senhor nos cura, Pai. Manifesta, Senhor, agora a cura, Pai, neste lugar, Senhor. Toca, Pai, em nome de Jesus. Nós trazemos diante de Ti a nossa cidade com essa realidade, ó Deus, de casos de dengue. Senhor, tantas vidas, ó Pai, tantas vidas que já foram ceifadas. Senhor, e como oramos de manhã, que, ó Deus, essa obra de malignidade, de enfermidade, ó Deus, de praga, Senhor, ó Deus, seja paralisada, ó Deus, na nossa cidade, na nossa nação, Senhor. Toca, ó Deus, queridos nossos que estão internados, Pai, com
diagnóstico de dengue hemorrágica, Senhor, desde a mais simples até a mais crítica, Senhor, toca agora, Pai. Protege o fígado, Senhor, em nome de Jesus, toca agora, meu Deus. E, ó Pai, restabelece todo o sistema imunológico, ó Deus, tanta fraqueza, ó Deus. Em nome de Jesus, repreendemos a febre alta, ó Deus. Ó Deus querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, colocamos agora, ó Deus, as nossas crianças que têm sofrido com enfermidades, meu Deus. Meu Deus, toca as nossas crianças, Pai, agora. Em nome de Jesus, declaramos, proclamamos que elas são curadas. No poder do nome de Jesus, elas são curadas. Meu Deus, nós queremos colocar diante do Senhor tantas doenças que têm aparecido, síndromes raras, ó Deus. Meu Deus, ó Senhor, muda esse diagnóstico, muda essa realidade, Senhor. Síndromes que têm, ó Deus, paralisado o cérebro, Senhor. Ó Deus, que tem limitado, ó Pai, que tem feito com que as pessoas não andem, ó Deus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, toque essa vida, Senhor. Toque essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta hoje, Senhor, o teu poder de vida e de ressurreição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Algo que o Espírito de Deus coloca no meu coração é que muitos aqui, todos aqui têm ministérios lindos, ministérios especiais, mas eles precisam ser ativados através da sua oração pessoal. E quando você se disciplinar a estar diante de Deus em oração, vai ser liberado sobre você o dom que há sobre a sua vida. Deus te separou Deus lhe confiou alguns dons e alguns ministérios, mas você vai se dar conta disso quando você aprofundar a sua relação com Deus. E então você vai até se surpreender com a forma como Deus vai lhe usar nos dons que Ele tem confiado a você. Então, quero te desafiar a você sair do patamar em que você se encontra para entrar num outro nível espiritual. E esse novo nível será um nível de autoridade, será um nível especial. Nessa semana, quando orava para que Deus derramasse sobre nós uma unção de milagres, claramente pela palavra Ele disse: essa unção já está presente, vocês só precisam ter olhos abertos. Então ore para que seus olhos se abram, para que você veja o poder da ressurreição no meio da igreja. Então eu quero te estimular a entrar numa dimensão mais profunda de intimidade com Deus, para desatar a unção de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. E nesta hora, Pai, oramos então para que os olhos dos nossos irmãos sejam abertos, sejam iluminados, para que nós possamos discernir o poder da ressurreição que há no meio de nós, que há na nossa vida, que há no meio da igreja. O mesmo poder que agiu em Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita de Deus Pai, muito acima de tronos, poderes, domínios e de todo nome que se possa nomear, não só nesta era, como na era vindoura. Que este poder da ressurreição seja visto, seja discernido e seja experimentado. Dons de cura, dons de milagres, dons da fé, dons da palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, o dom da variedade de línguas, o dom da profecia. Oh Deus querido, que em nome de Jesus a sua igreja seja adornada com os dons espirituais, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.